É possível começar investindo por menos de R$ 10? E a resposta é sim. Vou estar mostrando para vocês 5 fundos de investimentos por menos de R$ 10. Vou estar utilizando o site do Investidor 10 e o Status Invest. Se você ainda não conhece esses sites, te convido a assistir o vídeo que está abaixo na descrição deste vídeo. Então, o primeiro fundo para nós analisarmos vai ser o GALG 11. Lembrando que os fundos imobiliários, todos eles terminam em 11. O GALG 11 é um fundo de tijolo, mais precisamente voltado para o segmento de galpões logísticos. Sua cotação está em torno de 9,25. Então, com esse valor, por apenas 9,25, você já consegue comprar uma cota do GALG 11. O seu dividend yield está em torno de 10,68. Isso quer dizer que nos últimos 12 meses, esse fundo rendeu pouco mais de 10%. É uma rentabilidade razoável para um fundo de tijolo. Se o P sobre VP está um pouco acima de 1, o P sobre o VP indica basicamente se aquele fundo está cotado a preço justo. Nesse caso, como está 1,01, isso quer dizer que ele está sendo vendido 1% acima do seu valor justo. Já adianto que esse percentual um pouco acima do valor justo é um valor dentro do previsto, tendo em vista que eles se valorizam com o decorrer dos anos. Outra informação interessante para destacarmos é a liquidez diária. Aqui, o GALG 11 tem uma liquidez diária de um pouco mais de R$ 1 milhão, ou seja, é um valor razoável, é um valor grande, tendo em vista que nós somos investidores pequenos. Se você fosse vender alguma cota do GALG 11 ou algumas cotas do GALG 11, você não teria nenhuma dificuldade tendo em vista essa liquidez diária. Nos últimos 12 meses, ele teve uma valorização de um pouco mais de 6%. Sempre quando formos investir em algum fundo imobiliário ou fiagro, ou qualquer que seja o investimento, é bom você atentar para esse indicador, o P sobre o VP. Continuando, nós temos mais algumas informações essenciais sobre o GALG 11, como, por exemplo, o quanto ele tem pagado nos últimos meses. Nós temos abaixo o valor do seu último rendimento, ou seja, para cada cota do GALG 11, ele está pagando 0,08. Temos mais informações acerca do GALG 11. Vou mostrar para vocês o quanto ele está pagando por mês. Aqui no site do Investidor 10, nós vamos chegar a essa aba de informação sobre o pagamento do GALG 11. Observe que aqui nós temos algumas informações, como por exemplo a data com. O que quer dizer a data com? A data limite para você poder adquirir as cotas desse fundo e assim obter esses dividendos, esses proventos. Nesse caso, se você tivesse comprado cotas do GALG 11 até 29/9/2023, você estaria recebendo justamente no dia de hoje o valor de pouco mais de 8 centavos, 0,084 centavos. Lembrando que o seu rendimento vai ser proporcional à quantidade de cotas que você tem. Se você quiser observar o percentual de retorno que você está tendo, você pode fazer dessa forma. Você pode pegar o valor do dividendo, nesse caso é 0,084, isso é o provento pago nesse mês de outubro, e dividir pelo valor da cota, que é 9,25. Isso vai dar 0,009. Isso quer dizer que nós vamos ter um percentual de retorno de quase 1%. Vale destacar ainda a análise sobre o portfólio do GALG 11, tendo em vista que ele investe em galpões logísticos. Esse fundo, ele aluga esses galpões logísticos para determinadas empresas. Essas empresas colocam os seus produtos dentro desses galpões. O valor pago por esse aluguel é repassado ao fundo e o fundo pega esse valor e distribui para os cotistas. Então, é dessa forma que nós recebemos os proventos a partir do investimento em fundos de tijolos em determinados segmentos. Nesse caso do GALG 11, o segmento é de galpões logísticos. Então, observe que em seu portfólio nós temos uma certa diversificação por estados. Ele tem investimentos tanto em São Paulo, Pernambuco, Bahia, como Rio Grande do Sul. Outro ponto importante a se observar é a vacância desses imóveis, desses galpões logísticos. Observe que, nesse caso, a vacância está zerada. Então, tem 0% de vacância. Isso quer dizer o quê?
que todos esses seus imóveis estão todos alocados ou alugados. O segundo fundo imobiliário que eu trouxe como destaque foi o CPTS-11, é um fundo de papel. Os fundos de papéis, eles investem em títulos de renda fixa associados ao mercado imobiliário, como, por exemplo, os CRIs, que são os certificados de recebíveis de imobiliários, e os LCIs, que são as letras de créditos de imobiliários. Diferentemente dos fundos de tijolos, esses fundos de papéis não investem em imóveis físicos. Então, nós temos o valor da cotação do CPTS, que está em torno de 8,79, o seu dividend yield dos últimos 12 meses está de 10,63, ou seja, corresponde ao valor que está sendo distribuído em média nos últimos 12 meses, e o P sobre VP, que é um indicador importante a se observar, que dita justamente se a cota desse fundo está acima do seu preço justo ou abaixo. Nesse caso, como está abaixo de 1, então ele está sendo vendido, está sendo cotado abaixo do seu preço justo. Sua liquidez diária está um pouco mais de 11 milhões de reais, é uma liquidez expressiva, teve uma valorização nos últimos 12 meses de mais de 5%, e abaixo o gráfico ele mostra toda essa valorização do CPTS ao longo dos anos. Lembrando que o CPTS ele passou recentemente por um desdobramento, ou seja, a sua cotação era uma cotação de base 100 e o seu valor foi desdobrado em cotas de base 10. Abaixo nós temos o dividend yield atual e o dividend yield médio dos últimos 5 anos. Veja a valorização expressiva na cotação desse fundo. Observe ainda que o fundo ele vem pagando de forma periódica, todos os meses e todos os anos, desde a sua criação, ele vem pagando de forma recorrente, não tendo nenhum atraso sequer. Existem altos e baixos, até porque nós estamos tratando de renda variável. Então, essa oscilação do retorno dos dividendos é normal. Outra informação a ser destacada é sobre a sua Datacom, 13 de 9 de 2023. Lembrando que a Datacom, novamente, é o valor limite para você adquirir essas cotas e receber os proventos no mês seguinte. O pagamento do mês 9 já foi efetuado e possivelmente, por volta do dia 10 ao dia 13, esse fundo estará divulgando a sua Datacom e o possível pagamento do mês 10. O próximo fundo imobiliário é o Kizu 11. Kizu 11 é um FOF, é um fundo de fundo. Isso quer dizer o quê? Que é um fundo que investe em outros fundos de diversos segmentos. Então, sua cotação base está de 8,52. O seu dividend yield dos últimos 12 meses está um pouco mais de 10%, 10,48%. O seu P sobre VP está 0,93, ou seja, ele está sendo negociado abaixo do seu valor real, do seu preço justo. Tem uma liquidez diária de pouco mais de 750 mil reais e teve mais de 13% de valorização nos últimos 12 meses. No Status Invest, nós temos as informações semelhantes do Investidor 10. Quero mostrar para vocês a quantidade de cotistas, pouco mais de 123 mil cotistas que investem nesse fundo atualmente. Seu último rendimento foi em torno de 7 centavos e já temos a data de pagamento para o mês 10, um pouco mais de 7 centavos. Ainda sobre o Kizu 11, observe o gráfico de rendimento de dividendos do Kizu 11 nos últimos 5 anos. Observe que é um fundo bem recente, surgiu em 2021, mas desde então vem pagando de forma recorrente em todos os meses os dividendos. Temos a Datacom do Kizu 11, que é em torno do dia 29 a 31. Então ele já divulgou sua Datacom e o possível pagamento para o dia 16 do 10. Então vai estar pagando um pouco mais de 7 centavos por cota. Lembrando que quanto mais cotas você tiver, mais você irá receber por cada cota. Vamos dar uma olhada no seu portfólio, como que está dividido a sua carteira. Note que o Kizu 11 ele investe em vários segmentos, dentre eles segmentos mistos, de imóveis industriais e logísticos, em shoppings e assim por diante, em fundos de papéis, como por exemplo o XRF11,
e o CPTS 11. Então, a sua carteira é bem diversificada. Isso quer dizer que, se você investe no KISO 11, você está investindo em vários fundos imobiliários. Aqui está a diversificação por segmento. Então, veja que ele tem a maior posição em fundos de papéis. Aqui é sua carteira de diversificação por segmento. O próximo fundo é o VGHF11. É considerado também um fundo de recebíveis ou ainda um fundo de papel, tendo em vista a sua maior posição na sua carteira. Dependendo do site que você estiver analisando, você pode ver esse fundo como sendo um fundo misto. Ele está sendo negociado por 9,52. Seu dividend yield dos últimos 12 meses está em torno de mais de 13%, ou seja, uma rentabilidade de mais de 1% por mês. Seu P sobre VP é de 1,01, isso quer dizer que ele está 1% acima do seu valor real, do seu valor justo. Sua liquidez diária está acima de 2 milhões de reais e sua valorização nos últimos 12 meses supera a marca dos 12%. Então veja que é um fundo bastante atrativo em termos de consolidação no mercado. Seu último rendimento foi em torno de 12 centavos e para esse mês de outubro já divulgou o seu próximo pagamento de 10 centavos por cota. Sua data base gira em torno do dia 29 a 31 e sua data de pagamento em torno do dia 6 ao dia 8. Observe que ele paga todos os meses de forma recorrente desde a sua criação até os dias atuais. De forma detalhada, aqui abaixo nós temos os pagamentos referentes a cada mês do ano. Então, observe a recorrência de pagamento, sempre girando em torno de 10 a 12 centavos por cota. Vamos ver agora como está dividido o portfólio do VGHF11. Tem uma grande concentração em fundos de papéis. Outra questão que eu devo ressaltar, um relatório gerencial, é a alocação por ativo do VGHF11. Nesse relatório, sua maior alocação está justamente em CRI, Certificados de Recebíveis Imobiliários. 67,5% em CRI e 20,9% em outros fundos imobiliários. Aqui do lado, sua alocação por indexador está atrelada dessa forma: mais de 37% no IPCA e mais de 34% no CDI. Então, aqui nós temos a diversificação da carteira do VGHF11. Por fim, eu escolhi o CPTR11, que é um FIAGRO, um fundo de investimento voltado para o agronegócio. Todos os meses, eles distribuem dividendos para os seus cotistas. Então, o CPTR11 está com a cotação de 9,91, com dividend yield dos últimos 12 meses de mais de 16%, e o seu P sobre VP está 1, ou seja, está sendo negociado pelo valor justo. Sua liquidez diária está acima de 1 milhão de reais e a sua valorização dos últimos 12 meses foi acima de 11%. Então, os FIAGROS têm mostrado uma rentabilidade bastante expressiva, tendo em vista que são fundos de investimentos recentes. O último rendimento desse FIAGRO foi de 14 centavos. Como falamos acima, nós temos que a sua data com gira em torno do dia 10 ao dia 13 e a data de pagamento sempre entre os dias 17 e 20, como você pode observar aqui. E os seus dividendos estão girando em torno um pouco mais de 12 centavos. Observe que no mês de agosto pagou 12 centavos, no mês de setembro pagou mais de 13 centavos e assim por diante. Tudo indica que nesse mês seus proventos estarão em torno desse valor. Ainda sobre o CPTR11, você pode observar no seu relatório gerencial a alocação da carteira desse FIAGRO. Observe que mais de 88% está destinado, está alocado em CRA, ou seja, certificados de recebíveis do agronegócio.
Assim, a gente consegue observar de forma mais detalhada a alocação do patrimônio líquido do CPT-R11. Observe que temos exposição por indexador no CDI e no IPCA. A exposição geográfica da carteira, o percentual distribuído por cada estado. E abaixo a gente tem a exposição por setor: 20% em açúcar e etanol, 19% distribuição e revenda, 14% para a cooperativa, 10% para a agroindústria e assim por diante. No relatório gerencial você consegue ter mais informações sobre o fundo que você está investindo. Trouxemos de forma resumida os 5 investimentos por menos de R$ 10. Lembrando que não é indicação de compra ou venda, você faz as suas análises e faz os aportes conforme o seu convencimento em cada um desses ativos. Lembrando que investir é necessário e o seu eu do futuro irá agradecer.